Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo, trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez um lançamento de uma marca nova, né, que se chama DS, tá? Esse é o Thor EX, piratinha, cópia da Bandai. Tava todo mundo achando que esse item era da MST, porque a MST tinha anunciado o protótipo, mas não é uma marca nova que está se iniciando aí no mercado, né? E começou logo com o Thor. Então quer dizer que está vindo mais um Thor aí da MST. Tá um pouco mais barato, mas vamos ver aqui qual está com a qualidade melhor, né? Esse aqui já foi bastante elogiado pela gringa. Vamos ver aqui. Então vamos lá. Caixinha parda, enorme e pesada, tá? Pesada, tem, eu já pesei aqui, tem 1,2 kg. Pesado, né? Só perde para o Bandai, que o Bandai tem 1,5 kg, né? Porque tem manual, tem object, tem, né, tudo mais. Mas aqui tá pesado, cara. E tem pesadão. E vamos abrir, cara. Vamos abrir. Como é que é o esquema aqui, ó? Abre dessa forma aqui. E já tá aqui o bichinho rei, né? A caixa normal aí de itens paralelos, tá? Mas os blisters, ó, tem os blisters direitinho aqui, ó. Deixa eu organizar os blisters aqui. Aí, galera, até os blisters aí, tá? E curioso, né? Entre um blister e outro, vem os saquinhos, né? Aqui com o pescoço e os cabelos, tá? E aqui algumas partes, protetores de punho, as mãos e as head sculpt, né? Que a gente vai olhar melhor, tá? E curioso, tem essa caneta aqui, tá? Eu acho que é... Ó, engraçado, cara. Um barulhinho ré aqui. Eu vou abrir ela, vou ver para que serve, tá? Mas eu acho que era para pintar alguma falha aí sei lá. Vamos ver, vou tentar descobrir aqui. E aqui os três blisters, né? O primeiro blister, a gente vê aqui o Thor em pezinho, não tá dobrado igual o da Bandai, mas tá sem pescoço, né? O blister tá um pouquinho solto aqui, tá? Mas aparentemente tá tudo aqui direitinho, né? Tudo posicionado direitinho. Tá? Corpo grandão, a gente vai olhar melhor. Um blister aqui com os machados, o peitoral, a maior parte aqui da armadura, né? Ó, show de bola. E o terceiro blister com effect. Mano, até os effects os caras copiaram. Show de bola. Vou abrir aqui, vou tirar tudo dos blisters aqui, tá? Pra gente olhar melhor e a gente se preparar para a montagem, tá? Então vamos lá. Tá aí, galera, vamos avaliar todas as peças aqui. Vou começar pelo Effect aqui, que é, bom, cara, muito parecido com o da Bandai, né? Até a parte aqui de trás que não é pintada, isso é parecido. Aí tem a base direitinho aqui. Olha, bem bonitinho. Não tô vendo aqui diferença, né, da Bandai. Realmente tá um Effect muito bonito, cara. Muito bonito, a qualidade muito boa, tá? Excelente. Temos aqui a caneta, né, que vem, né, que eu pesquisei, que é para pintar essas articulações brancas aí, caso vier com algum defeito, né, com alguma marca de pintura, ou se você ficar mexendo na articulação e sair a tinta, né, porque tá pintado de branco a articulação ali, né, aí sair a tinta, você usar essa canetinha aqui para poder consertar isso. Bom, eu acho que é isso, tá? Você tem que sacudir bem ela e ficar apertando a ponta, né? Até vir a corzinha, né? Até vir a tinta. Depois que vem, você vem e... Ó, parece ser uma tinta bem forte, né? Já tô com a mão toda suja aqui já com esse negócio, né? E aparentemente é isso, tá? Eu vou detalhar um pouco mais aqui a qualidade, por ser um item novo, ninguém conhece, né? Ninguém sabe a procedência disso aqui, ninguém sabe da qualidade, então vou ser um pouquinho mais específico sobre cada ponto, né? Porque, por exemplo, quando eu falo da MST, os problemas de rebarbas, quando eu cito a galera já sabe, né? Porque é uma marca conhecida. Então aqui eu vou destacar, ser bem né, pontual nos detalhes para você conhecer essa marca já que é nova, né? Bom, pegar umas peças aqui da armadura para mostrar para vocês, né? Ela tem uma coloração muito boa, certo? Só que tem algumas peças que parece que tá velha já, tipo, há muitos anos já. Parece um cloth usado há muitos anos, né? Um tom mais, sabe, sem brilho, opaco. Tem alguns detalhes de pintura, né? Mas isso aí até em Bandai aparece. Mas aqui tá mais evidente, tem mais detalhes de pintura, né? Aí, ó.
mais nas bordazinhas mesmo, tá vendo? Aí, ó, mais nas bordazinhas, beleza? No abdômen aqui também é bem pintada a coloração, né? Mas você vê aqui, ó, alguns arranhados, sabe? Aí, ó, parece que a tinta, né, deu umas quebradinhas. Aí, os detalhezinhos aqui. A gente vê que não, pô, não tem como ser, não parece uma qualidade Bandai, sabe? O peitoral aqui, o que a galera, né, viu é que essa parte aqui azulada tá mais opaca que o da Bandai, né? Isso é verdade, tá? Bem pesado, o ferro, o material é bem pesado, né? O ferro é de qualidade. Aí da armadura é isso, né? Os itens são até que bem pintados, mas tem uma aparência mais velhinha, né? Não é aquele negócio novo quando você pega o da Bandai, tá? Você vê isso, beleza? Mas é muito bom. De qualquer forma, tá muito bom. Os machadinhos aqui, esses sim estão bem pintados, estão muito bons, né? É parecido com o da Bandai. Esse aqui é de. Deixa eu ver aqui. Rapaz, tudo de metal. Tudo de metal, tá? Show de bola. Aí vamos para a mão. A gente tem 1, 2, 3, 4 pares de mãos, tá? Mãos fechadas, mãos para segurar o machado, mão relaxada, né? E mãos. Relaxado não, para mandar como se estivesse mandando o ataque dos machados, tá? Mas a gente vê aqui que a qualidade da mão, cara, é muito ruim, tá? A qualidade da mão beira ao péssimo, tá? Não é boa não. A pintura e nem combina com a cor do rosto, tá? Tá muito divergente, beleza? A mão eu não gostei nem um pouco, tá? Tem os cabelinhos aqui para colocar com o elmo, tá? Agora vamos ver as faces, né? Temos essa face aqui sorrindo, tá? Essa minha face veio suja, tá? Vem manchada de tinta, mas no geral é muito boa. No geral é muito boa. Cara, é difícil ver algum defeitozinho. Tem, né? Coisa aqui em mãos aqui eu consigo enxergar, tá? Por exemplo, a faixa, você vai ver nas outras faces, a faixa não tá bem desenhada não, né? A sobrancelha, comparado com a Bandai, a sobrancelha tá um pouquinho mais fina, sabe? O traço não é tão bom e os olhos, né? Os traços dos olhos na Bandai é mais firmes, tá? Mas, cara, excelente. Menos essa face aqui que tá meio sujinha. Aqui, ó, arranjando os dentes. Ó, como eu falei da faixa, tá vendo? Ela parece que tem uma falha aqui no meio, né? Como se tivesse feito, sei lá, não é bem feito não. A faixa aqui os caras deram mole. Mas o resto das faces estão muito boas, bem parecido com a da Bandai. Um traçozinho ou outro diferente ali na parte da sobrancelha, que é melhor pintado da Bandai. E o traçozinho do olho, que é um pouquinho mais forte da Bandai. Expressão de ataque muito boa. A minha tá com o nariz um pouquinho sujinho, né? A faixa tá vendo? No meio aqui parece que é meio coisado, tá? Mas também muito boa, né? Tem um defeitozinho aqui na sobrancelha, pouca coisa. Aí, ó. Tem um defeitozinho aqui. Te vê que dá pra ver que é um item paralelo, né? Agora vamos ver a Red Scoot completa aqui. Deixa eu ver se essa faixa aqui tá com defeito. Ó, tá vendo? Não é linear não, ó. Tem tipo uma separaçãozinha aqui no meio. Uma falhazinha, né? Que era para ser retinho, né? Não, tem um negocinho aqui estranho. E aí a Red Scoot é muito boa para um item paralelo, porque, né, como eu disse, eu tenho que ser bem pontual por ser uma, uma marca nova. Mas para um item paralelo é tipo top, sabe? Mas não, a Bandai ainda é melhor. Não é difícil alguma marca paralela ser melhor que a Bandai, né? Os moldes do cabelo aqui, né, tem uns detalhezinhos que na Bandai se sai melhor, né? Mas são poucas rebarbas, né? A barbinha dele tem alguns detalhezinhos assim. Mas, no geral, para marca paralela, é top. Beleza? O corpo a gente vê. Rapaz, pensa num negócio rígido. Tem o metalzinho ali, né? Cara, pelo amor de Deus, isso aqui tá rígido, até demais. Eu não tô conseguindo mexer e parece que o material do plástico não é tão resistente, isso aqui.
Tá vendo? Não é tão resistente. O material não é tão bom. E aí eu acho que se eu mexer um pouquinho, acho que pode até quebrar, cara, porque não tá mexendo, mano. Tá indo pra cima? Mano, tá totalmente travado isso aqui. Não gostei não, mano. Eu tô com medo disso aqui quebrar, cara. Ah lá, não consigo mexer isso aqui. Era pra mexer, tá? Não mexe. Só aqui mesmo. Perdi a articulação daqui, galera. Tá boa não. A gente vê aqui que não tem a partezinha de metal, igual a Bandai tem. Mas tá bem rígido. Ó, os braços. Bem rígido. Fala, meu Deus do céu. Olha, ainda bem que saiu. Que olha só. Eu acho que é justamente isso, ó, tá vendo? Isso aqui é de metal, galera. Essa articulação tá de metal, beleza? O da Bandai não é de metal. E aí, como saiu um pouquinho da tinta aqui, né, pode já sair aqui também. Então, os caras mandaram essa caneta justamente para consertar. Ó, vamos ver aqui ao vivo, né? Ó, corrigir, tá vendo? Ó. É que tá saindo pouca tinta. Aí, ó. Deu uma corrigida, tá vendo? Ó. Corrigir aqui. Então, eu acho que é para isso, galera. Entendeu? Justamente por eles ter feito isso aqui de metal, porque provavelmente isso aqui pode descascar. Vou encaixar aqui de novo. Que não tá bom o encaixe. Ó, tá saindo à toa, hein? Tá saindo à toa. Ele encaixa, mas sai à toa. Beleza? Bom. Aqui tá rígido demais também, né? O que eu tô falando, ó. Como é de metal, sai a tinta. Acho que não era pra ele ter feito de metal não, hein? Se eles conseguissem imitar a qualidade da Bandai, não seria necessário. Então acaba que isso aqui é um ex-metal, né? Diferente da Bandai. Os pés aqui estão bem rígidos, a ponta do pé está bem rígido. Eu não posso dar 100% aqui para articulação, né? Porque realmente isso aqui está imóvel. Tá? Vamos ver se isso vai atrapalhar. Beleza? Bom, vou fazer o seguinte, vou montar, né? Ah, tem que falar aqui que vem com 2 pares de protetores de punho, tá? Vou montar ele aqui, tá? De uma forma mais aceleradinha e aí no final eu falo o que eu achei dele, tá? Então, vamos embora para a montagem. Tá aí, galera, Cloth praticamente montado, né? Agora só falta botar Head Cult, mas vou falar algumas coisas aqui antes, né? Essa mão aqui saiu umas 2 vezes, né? Mas tudo bem, eu acho que não está saindo com tanta facilidade assim, mas está saindo, tá? Essa mão aqui já está saindo com uma facilidade maior. Se eu mexer nela aqui, ela vai sair, tá? Não está com bom encaixe aqui não, beleza? O resto da armadura tá ok. Essa articulação aqui, esse encaixe aqui, não está muito bom. Tá até com gap, ó. Tá vendo? Tá até com gap. Mas vem uns reservas, né? Vem uns reservas para botar o machado aqui, né?
A gente pode até ver rapidinho aqui se esse aqui tá com gap. Vamos ver. Esse aqui, né? Acho que é L, é isso mesmo. O medo de que, ó, melhorou. Aí, ó, caiu a mão. Aí, ó, só encaixa de qualquer jeito aqui, ó. Não tem... Daqui a pouco cai de novo. Esse aqui, então, tá com encaixe melhor, tá? O outro tá com gapzinho, né? Mas vamos botar o outro para ficar direitinho. Pronto, coloquei aqui pra gente ver as peças iguais, né? No take depois eu coloco esse daqui e aí eu coloco o machado, né, aqui. Vamos lá. Vou testar primeiro sem o elmo, a gente ver como é que fica bonito sem o elmo. Pronto, o que eu reparei nesse cabelo aqui é que ele tem um material mais brilhante que o da Bandai, tá? A Red Scoot a gente já conversou, né, sobre que essa Red Scoot tá mais crianção, né, tá mais infantil. A gente já conversou isso na Bandai, e como isso aqui é uma cópia da Bandai, óbvio que vai cometer o mesmo erro, né, de Red Scoot. Mas o trabalho de cópia tá muito bom, né? Agora a gente vai botar a... Você viu aqui, né, como é que ficou? A gente vai botar o elmo agora. Bom, vamos lá. Como não vem manual, deixa eu botar aqui. Vou mostrar para vocês como é que é a montagem. Aí vem a face. Aí agora a gente coloca isso aqui. Aí. E agora o elmo por cima. Vamos ver aqui. Ah, facinho. Rapaz! E voilá, galera. Olha isso, mano. Aí. Peças tem um defeitozinho ou outro. Mas, inclusive esse que tá soltando. Mas qualquer coisa é só trocar de mão, né? Mano, te falar. Rapaz. Lindaço, hein? Lindaço, cara. Olha isso, mano. Que peça bonita, cara. Lembrando, cara, isso aqui tá muito mais acessível que o da Bandai. Bandai tá o dobro, se pá o triplo, né? Dependendo da loja que você comprar. Caramba, cara. Bonita a peça, hein? Bonita peça, imponente, pesada, né? Bem pesada, alta, o tamanho todo direitinho, né? Igual o tamanho da Bandai. Realmente tá muito bom, né? Vamos colocar o machado dele aqui na mão. Vamos trocar essa mão aqui. Olha que curioso, tá uma imitação da Bandai aqui na parte do encaixe da mão, que é mais reforçado para tentar segurar o peso do machado, né? Bom, coloquei aqui na mão, né? Encaixou bem, não tá saindo, mas uma coisa que eu percebi aqui é que esse braço aqui, esse protetor de antebraço aqui, encaixou melhor do que esse lado aqui. Tá vendo esse lado aqui? Tá um gap, tá bem mais para baixo. Tá mais para baixo isso daqui, cara. Eu não consegui encaixar até o fim não, tá, galera? Tá com um problemazinho aí. Uma informação para vocês, né, é que foi feito o teste de object, né, montagem do object. Eu vi isso na internet e aí deu certo, tá? Estão falando que dá certo a montagem de object, né? Essa é a informação que eu tive. Mas como eu torcei o Bandai aqui, né, Renan, mas você fez o review do Bandai, cadê ele? Galera, o canal aqui ainda não tem monetização suficiente para comprar as figuras do review, né? Então eu tenho que vender para poder comprar a próxima figura. Então não consegui fazer o comparativo aqui com o da Bandai. E nem vou poder fazer o teste de montagem de object, mas fica aí com a informação que dá, beleza? E aí, cara, tá com esse defeitozinho aqui, mas encaixa bem. E ó, braço firme com machado, não tá caindo, né? Achei bom. Tá muito bom mesmo, dá para fazer as poses aí legais com machado. Vem aqui também o escudozinho, né, da serpente, para você usar aqui, né, colocando na mão que usa para o machado. Você consegue colocar aqui para usar como escudo, beleza? Vou fazer o seguinte, vou pro take de pose agora, tá? O take de pose, e depois do take de pose a gente vai para as considerações finais dessa figura que tá muito boa. Vamos lá.
Tá aí, galera, voltei. Vamos para as considerações finais aqui do Thor EX da marca DS. Né? Podemos dizer que é um EX metal, né? Tá com as articulações de metal, mas no caso nem precisava, né? Já que normalmente a articulação de metal é para deixar mais harmônico também, né? Além de ser rígido, deixar mais harmônico do espaço entre a armadura do bíceps e o protetor de antebraço. No caso, o Thor não precisa disso, né? Porque o design do Thor ele tem realmente esse espaço ali branco, né? Do colan dele. E, enfim, antes de qualquer coisa, a gente vai falar do tamanho dele, né? Eu vou botar, né, aqui um Clothmith EX da Bandai, o Ayora de Leão, Cavaleiro de Ouro, que é o mais padrão aí da linha, né? Para você ver que realmente, né, tá uma cópia de tamanho exato da Bandai, né? Gigantesco, assim como o da Bandai. E para tirar a dúvida, né, a gente vai botar a régua aqui e tem lá seus 25 centímetros. Beleza? E o nosso Ayora tem os 18 centímetros, né, padrão do Corpo EX. Então, de altura, né, mesma coisa. Se você quiser uma comparação melhor, né, de escalas, tem no review do Bandai, tá? Para não se tornar repetitivo, já que isso aqui é só uma cópia, eu dei uma simplificada aí. Bom, galera, peça de metal e de plástico. Assim como o da Bandai, plástico só o elmo, protetores de punho, abdômen e esse pinozinho aqui da Safira de Odin, tá? Articulações estão muito boas, menos a do peitoral, né? Eu não tive dificuldade nenhuma de fazer pose, o centro de equilíbrio disso aqui tá ótimo, não cai de jeito nenhum. Uma das únicas figuras que nunca caiu a fazer as poses aqui, né? Realmente muito bom o centro de gravidade dele, né? E, cara, fiz as poses tranquilaço, tá? O único problema é que perdeu a articulação do peitoral ali, tá? Que para poses muito específicas vai dar ruim. Vamos para montagem. Bom, montagem da armadura excelente, nada a reclamar. Na verdade, só essa parte aqui do cinturão, da parte que não precisa colocar os machados. Tá com um gapzinho ali porque a mão de leco não tá com bom encaixe, né? Acho que só isso mesmo. Mas está se encaixando, só que está deixando um gapzinho. Então, mais uma vez, né, não é 100%. Sobre o corpo, a montagem da mão está ruim. Essa mão aqui está caindo à toa, beleza? Se encostar ali, vai cair. Bom, pintura. Eu achei a pintura bem parecida com a da Bandai, talvez um tonzinho a mais azulado. Talvez eu teria que ter um Bandai aqui do lado para comparar. A única diferença maior de cor é o peitoral, que essa parte aqui está mais fosca, né? Tá até um pouco divergente do abdômen, né? Coisa que na Bandai é mais homogêneo. Não é tão feio assim, mas para os olhares mais críticos pode incomodar. Tem uns pontinhos de desgaste, arranhado, o item tá sem muito brilho, tem uns detalhezinhos ou outro que não dá para dar 100% também na pintura. Porém, montado não estou vendo nenhum descasque, né? É um negócio que você tem que pegar a fibra e manusear, mesmo pegar, olhar, e aí você consegue ver. Ela montada no expositor, mano, não tem nada aqui, pelo menos nessa figura aqui, não tem nada para reclamar, né? Assim, visualmente falando. Só chegando muito perto mesmo. Então vamos de nota. Galera, eu vou dar uma nota 8 para essa figura, né? Tirar ponto aí dos detalhezinhos bobos de pintura, né? Que as peças não estão bem polidas, né? Tem uns com arranhado, tem um com descasque. Tirar ponto dos encaixes da mão, que tem um caindo. O acabamento, né, da mão não é muito boa. O encaixe dessa meu aqui não está muito bom. O peitoral, a articulação do peitoral, né, que veio, não sei se é danificada ou se a marca é assim mesmo, né, mas veio. Essa parte aqui fica caindo à toa, né, essa parte do braço ali. São muitos defeitos, né, que a figura tem. E aí, se Renan, pô, se fosse comparar com uma marca, o que parecia de qualidade assim? Então, eu acho que essa figura aqui não é tão boa para ser considerada um GT, por exemplo, né? Mas não é uma figura ruim a ponto de se comparar, por exemplo, da MST, né? Ou da CS Models, né? Que é pior ainda. Eu acho que essa marca aqui se encaixa nos padrões ali da ST, mas eu acho que a ST comete até menos moles. Renan, você recomenda? Mano, recomendo demais. Eu gostei muito da figura, né? Eu tive que citar os problemas aqui, mas é uma figura excelente. Até porque, galera, o Thor aí da Bandai, pô, mínimo 1.200, vai, R$ 1.200 aí.
e no mais caro 1.500. Esse aqui nem metade do valor tu vai pagar, tá? Nem metade do valor. Então, mano, olha a representação que isso tá tendo, né? Com um valor muito abaixo. Eu acho que o valor é muito baixo para a qualidade que entrega. Tá entregando um nível Bandai? Não, mas olha o valor disso aqui, cara. É muito barato para a qualidade que está entregando. Isso aqui no expositor, mano, passa batido, fica lindo na coleção e tá muito acessível, tá? Renan, quero comprar, aonde consigo? Vou deixar o link na descrição aí da loja que eu peguei, tá? A Iva Store. Ela tem uma parceria aqui com o canal, né? E tem um desconto. Você coloca lá dioramas, que você vai ter um descontozinho, tá? Então bota lá, quando você for efetuar a compra, né? Não só desse item, mas de outros, você coloca lá o cupom dioramas e você vai ter um descontozinho, beleza? Ah, Renan, mas esse item aí é acima de $50. Então, antes de você efetuar a compra, você vai falar com o vendedor, tá? Ó, vim pelo canal Dioramas Reviews aqui e eu queria saber o método que você tem aí para poder fugir dos impostos, né? Aí ele vai dar o jeitinho para você e você vai conseguir comprar esse Thor aqui de boa, né? Sem pagar os 90%. Mano, de boa. Consegue comprar aí e eu recomendo a loja, tá? Não se esqueça de usar o cupom e acessar pelo link que está aqui embaixo, na descrição, tá? E é isso, galera. Recomendo demais a figure, né? Tem seus defeitozinhos, mas é um item excelente e lindo. É quase tão lindo quanto o da Bandai. O que peca mesmo é o acabamentozinho outro ali, o encaixezinho outro ali. De resto, tão imponente quanto o da Bandai. Beleza? Fica aí minha recomendação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, comentar, deixar o like, tá? E é isso, galera. Qualquer dúvida, se eu deixei de falar alguma coisa aqui, só perguntar que eu vou ter o prazer de responder nos comentários, tá? Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!